Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que prazer, que satisfação tê-los aqui em mais um programa do Pode Explodir. E hoje o tema do nosso bate-papo é direito. É exatamente isso. Nós trouxemos aqui a doutora Beatriz Terra, que desenvolveu um método para ajudar os alunos a passarem no exame da ordem. E olha, galera, parece que o negócio funciona mesmo, hein? Porque a gente vê vários comentários, ela vai trazer aqui toda a repercussão do método que ela traz. E ó, bacana. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. É um prazer receber você aqui no nosso Pode Explodir. Obrigada, o prazer é meu. Espero contribuir, né? Espero inspirar e espero que esse bate-papo realmente ajude muitas pessoas, assim como lá atrás me ajudou também. Show de bola. E assim, Beatriz, antes da gente começar a falar do teu método, que é um método desenvolvido por você, chamado método TERG, né? Ela vai explicar daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Lá, quando foi que você pensou assim, poxa, eu quero ser uma advogada? Porque nós recebemos há pouco tempo 3 alunos da Faculdade de Direito, né? Inclusive você deve conhecer, a Michelle é uma delas, é a nossa colega de trabalho. E, poxa, a gente via assim a animação, né? E as histórias deles. Então, assim, eu quero já trazer para o pessoal que vai estar assistindo, de uma mulher já consolidada, já uma advogada consolidada, né? Como é que veio essa vontade de fazer direito? Como é que veio isso para você? Como é que foi? Então, sempre quando me perguntam isso, eu posso ir por 2 caminhos. Eu posso trazer um caminho mais tradicional, da busca pela justiça, mas a verdade... Mas tinha isso mesmo? Tinha. Você via pessoas assim injustiçadas e você fala, pô, cara, isso não tá certo. Era uma coisa muito forte do argumento, do convencimento. Isso realmente sempre me chamou muita atenção. Mas quando eu via o direito, eu via ele muito quadrado, muito engessado. E isso me causava uma resistência. E por incrível que pareça, o que me fez virar uma chavinha e decidir para o direito foi um filme que se chama Legalmente Loira. Ah! Com a Reese Witherspoon. Cara, é maravilhoso o filme. Rosa, sim, e ela sim, quebrava, né, esse estereótipo o paradigma, aquele negócio. do advogado que tinha... Porque eu sempre gostei muito de moda, tanto que era uma segunda opção, além do direito. É mesmo? Eu sempre amei moda, que legal. Publicidade, propaganda. E aí, quando eu vi o filme, apesar de ter, né, toda a questão lúdica, da ficção e tudo mais, eu falei, poxa, mas será realmente que eu preciso estar engessada e acompanhar, né, esse estereótipo? Aí eu falei, não, acho que não. Acho que eu realmente... Mas isso você já desenvolveu já na faculdade ou antes? Não, isso adolescente. É mesmo? Isso lá com os meus 16 anos, quando a gente tem que escolher ali a faculdade, né? E aí foi nesse momento que eu escolhi realmente o direito. Falei, não, se eu posso usar, né, todo a parte interessante do direito, de persuasão, de convencimento, de defesa, e poder me vestir como eu quiser, eu vou nesse caminho mesmo. E aí tudo começou nos estudos da TERG, né, na criação do método TERG, quando eu fui para o vestibular, para tentar fazer a prova, né, o vestibular ali para a Federal de Direito. Você fez aonde a sua faculdade? Eu fiz na São José, em Realengo. Ah, legal. E aí, durante a preparação do vestibular, eu comecei a desenvolver métodos de estudo. Ali que tudo começou. É porque assim, eu fucei lá o Instagram dela. Cara, primeiro, a letra dela é linda, sensacional, sabe? Parece que fez ali o caderno de caligrafia, né? Aquele negócio que foi impresso. E assim, a capacidade de organização sua assim, pelo menos que a gente vê ali no Instagram, é ótima. E, na minha opinião de professor, quando você tem uma pessoa organizada, é o primeiro passo para o sucesso. Sem dúvida.
uma coisa em cada lugar, você não vai conseguir, né, criar aquele raciocínio, aquela forma de pensar. Sim. Então, assim, isso já é uma característica sua desde lá da adolescência? Não foi. E isso também é curioso, porque durante o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu não era uma pessoa organizada, planejada, que gostava ali de técnicas de estudo. Eu desenvolvi isso durante o vestibular. Ali tá. Já eu na entendi, terceira série ali, já... Ali eu entendi que eu precisava de técnicas e métodos para eu me concentrar mais, porque eram muitas horas de estudo. Uhum. Eu estudava basicamente de 6 horas da manhã a 9 horas da noite. Direto? Eu fazia o curso de manhã, à tarde eu estudava, quando eu chegava à noite em casa eu estudava. Eu acordava às 6 horas, sábado e domingo. Era realmente uma rotina muito pesada. E ali eu comecei a desenvolver técnicas de estudo para eu me manter concentrada, para eu gerar memorização a longo prazo, para eu conseguir revisar, para eu conseguir fazer questões. Eu digo que ali, com 16 anos, eu criei intuitivamente o estudo da TERG. Que maravilha! E como é que foi assim? Você você começou a fazer sua graduação, sua faculdade. Na faculdade você já aplicava esse mecanismo, essa forma de você estudar e funcionava bem? A aluna nota... É mesmo? Cara, eu tô curioso para isso aí. Eu era extremamente perfeccionista. Os meus cadernos, eles eram usados de cópia na sala inteira para as pessoas estudarem para a prova. Olha isso. Porque eu esquematizava, eu fazia quadrinhos, tabelas comparativas. Mapa mental. Tudo que poderia descomplicar aquela matéria, que poderia facilitar o entendimento, era algo que eu trazia para o meu estudo. Desde o meu segundo período da faculdade, eu comecei a iniciação à pesquisa e eu era monitora. Então, no segundo período, eu comecei a dar aula. Já dava aula desde o segundo período? Desde o segundo período. Nossa, mas isso é um diferencial muito grande. Quando você vê a sua trajetória, né? Você imagina o seguinte: os alunos olhavam para você, para a sua forma de estudar, e eles tentavam copiar, você passava para ele, você via que funcionava. Ali mesmo você, isso aqui já não funciona muito bem. Como é que era? Porque assim, eu já estou imaginando, né? A gente daqui a pouco vai chegar no método, e eu já estou tentando construir ele, né? Você já falou que desde os 16 para os 17 anos já pensava nisso. Já está me falando que já no segundo período você já era chamado para dar aula. Então os professores viam esse diferencial em você. Então assim, você já pensava assim, cara, olha só, por que você não faz assim, assim, assim? Aí, isso não funcionou muito bem. Não, ao invés de fazer isso, conta pra gente como é que era, assim. Você usava já, experimentava várias técnicas. A turma inteira, vários períodos, eles começaram a estudar muito como eu estudava. Então, no quinto, sexto período, que a gente já está encaminhando ali para a reta final da graduação do direito, a sala inteira usava fichas pautadas, que eu usava para fazer flashcards, mapa mental, resumos, eles usavam. Todo mundo usava planner ou agenda, que eu usava. As minhas amigas, então, todas foram doutrinadas para organização e planejamento, para dar conta também, porque durante a faculdade eu estagiava, eu fazia iniciação à pesquisa, eu trabalhava, eu estudava à noite. Então, se eu não tivesse ali o mínimo de organização e planejamento, ou eu não conseguiria fazer, ou eu faria muito mal feito, né? E eu terminei a minha faculdade com o meu CR 9.3. Então, eu não admitia tirar uma nota baixa, assim. Se eu tive 3 faltas, foi muito durante 5 anos. Eu era muito, muito, muito criteriosa nesse sentido. Então, eu acho que a faculdade, ela aprimorou aquelas técnicas que eu desenvolvi durante o meu vestibular como aplicação prática, porque eu tentava também com outras pessoas. Era quase que um experimento, né? Porque o que dava certo para mim poderia não dar certo para as pessoas. E foi aí que eu entendi, inclusive, variações do método. Então, a gente tem hoje, eu tenho, né, a cabeça do método,
Mas eu entendo que podem ter variações dependendo da rotina, da necessidade, da dificuldade. E eu criei essas variações durante a faculdade, quando eu aplicava ali com as minhas amigas, com pessoas mais próximas, que queriam aprender a estudar, né? Não queriam só gravar ali o conteúdo e ir para a prova e passar. Não, eles queriam aprender a estudar para no futuro ter OAB, um concurso, uma pós, né? Usar aquilo a longo prazo mesmo. A faculdade de Direito, ela abre um leque muito grande. Muito. Né? E eu falo aqui, já falei em outros programas que a gente teve convidado, né? Pessoal de Direito, meu primo vivia falando: não, Eduardo, a faculdade de Direito é muito bom, porque além de você trabalhar como advogado, blá, 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 tem muito concurso, né? Então, assim, a gama é muito, muito grande. E para a faculdade, o custo não é nem tão alto, né? Porque o que você precisa da sala de aula lá, algum recurso, né? Mas eu fico assim, eu fiquei surpreso, porque desde cedo você já consegue desenvolver isso muito bem, né? E eu já parei, né, na minha adolescência, assim, cara, o que eu vou fazer de faculdade? E sim, passou o direito na minha cabeça. Sim. Mas na mesma hora passou voando. Passou e foi embora. Rápido, porque eu ficava imaginando, cara, a quantidade de tempo que eu vou perder entre aspas, né? Me dedicando, lendo, coisa e tal, bababá. E você, com esse método, você, assim, meio que... Não é que você vai burlar o sistema, mas você consegue... otimizar. Criar uns atalhos, Sim. né? E através do mapa mental. Eu pegava doutrinas na biblioteca. Os livros de direito são muito caros. Então... não dava pra gente ter todos. Então, uma coisa que eu fazia muito era pegar um livro, uma doutrina, sei lá, de direito penal. Eu dividia por capítulos, esquematizava os pontos principais e fazia um resumo. E aí as pessoas tiravam cópia. E às vezes do livro eu transformava em 10, 15 páginas e as pessoas conseguiam entender o que estava ali em 200 em 10, 15 páginas. Fazendo uma analogia, você pegava o boi como um todo e tirava o filé mignon e a galera adorava. Exatamente. Qual o maior desafio para um aluno que vai fazer a prova da ordem? Que você teve na época, que você se viu, né? Eu assisti uns vídeos seus lá, em que você fala que a cada ano, a cada período, há uma renovação na forma com que a OAB, né, para não ficar exatamente esse método muito engessado, imagino eu. Sim. Mas na sua época, qual foi o seu maior desafio? Você fala, vou tirar isso aí de letra, ou não? Você se preocupava? Como é que foi? Fala pra gente aí. Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas chega pra mim e fala, Bia, o meu maior medo é que eu não fiz uma boa faculdade. Ou então, que eu fiz uma boa faculdade, mas eu não me dediquei o suficiente. E ficam com receio de conteúdo. Mas o meu, e já tem muitas pesquisas que dizem que mais de 80% das reprovações no exame da ordem é o psicológico. Eu vi isso também. Ou seja, a pessoa está insegura, já chega ali, já quase que derrotada, é isso? Sim, é uma pressão interna, externa, às vezes não intencional da família, dos amigos, porque no final das contas, o direito, ele é uma faculdade, né, um curso, é uma profissão ali, de certa forma, que quando você se gradua, você não tem uma profissão. Eu acho que é o único, não é? Pois é. Eu não sei, eu nunca parei para pensar, mas de repente algumas outras profissões precisavam também ter uma chancela. Eu acho que todas. O que você acha? Todas? Eu acho que todas. Eu acho que, principalmente com o nosso sistema e a nossa estrutura de educação no Brasil, a gente não consegue garantir uma qualidade profissional em nenhuma área somente pela graduação. É porque a gente já tem um controle através do ENAD. Mas ele não te impossibilita de exercer a profissão. Não. Ele só mede, né, como é que tá aquela faculdade ali. Sim. Você defende não, você acha que tem que ser mais radical? Não, eu acho que deveria ser para todas. Talvez não no nível de um concurso público, talvez não tão, né, forte ali, mas algum filtro que seja de um engenheiro, de um médico, de um enfermeiro,
assim como a gente tem do advogado. Então, eu acho que essa restrição para você exercer a sua profissão, que vem através do exame da ordem, ela cria uma pressão, porque se você não passa, você não é advogado. Se você não é advogado, você não tem uma profissão. Então, eu acho que isso gera uma pressão, uma ansiedade, uma insegurança muito natural, que leva a um índice muito alto de reprovação e que levou às minhas reprovações, porque eu não passei de primeira. Caramba, você não passou de primeira? Não. Como é que você lidou com isso? Terapia. É mesmo? Pois é, porque como eu disse, o meu problema não foi conteúdo. Eu tinha muito conteúdo. A ansiedade, era o muita nervosismo. Ansiedade, muito nervosismo, muita insegurança. Então, você realmente... Porque não adianta, eu posso te dar todas as técnicas, todas as estratégias possíveis. Se você não estiver... O controle emocional, administrar cai tudo. Não adianta. Não adianta. E hoje a Bia, posso te chamar de Bia? Claro. A Bia, ela, além de trabalhar, daqui a pouco a gente vai falar, tá, pessoal? A gente tem umas emissoras de televisão aí que ficam botando o negócio lá pro final. Mas a gente vai chegar lá e eles são multimilionários. Mas e a Bia? Hoje ela advoga, ela trabalha no dia a dia. Qual é a área que você atua, Bia? Hoje eu tenho curso, né? Sim, além do curso. Além do curso. Eu advogo também. Uhum. Eu sou mestre em Direito Tributário e Financeiro, então essa é a minha área de especialização. E eu dou aula também. Mas o pessoal fala que direito tributário é osso, né? Assim, é uma carga de informação muito grande. Como é que é? Eu gosto. Quando você compara... Não, eu sei que você gosta. Mas assim, a gente pode dizer que é uma área assim, que você tem que se dedicar ainda mais ou não? É tão difícil quanto é possível? Família? Eu digo isso muito para os meus alunos quando eles vão escolher a segunda fase, porque a OAB tem 2 fases, né? Uma objetiva e uma específica de uma disciplina apenas, toda discursiva. Mas é a mesma questão para todos os alunos ou é de acordo com o que o aluno vai querer trabalhar? É de acordo com a disciplina que ele escolher. Então, se for direito penal, vai ser uma peça de penal e mais 4 questões de penal. Entendi. Então, assim, você já tem que sair da faculdade sabendo o que quer. Rapaz. Bom, não sei, mas na medicina é mais ou menos isso também, né? Porque você depois de fazer a pós... tem a residência, né? Tem um pouco disso. Então, quando eu digo para eles, quando eles vão escolher a segunda fase, que eles falam, Bia, o que é mais fácil, o que é mais difícil? E aí a gente traria essa comparação com o direito tributário, é relativo, né? Porque não é que ele seja mais complexo, mais denso. Na verdade, vai variar de acordo com o seu interesse. Então, como é uma área que eu tenho interesse, que eu tenho afinidade, para mim não se torna cansativo, não se torna mais extenso. Mas, se, por exemplo, você colocar aqui uma peça de direito do trabalho, eu vou falar, pelo amor de Deus, dali você não coisa quer ver de outro frente. mundo, parece que é outra língua. Então, acho que vai muito disso. Entendi. E assim... você já falou da questão da ansiedade. Eu não sei se você trata no teu curso da TERG essa questão da ansiedade. Mas assim, indo alimentando aos pouquinhos assim o seu curso, né? Qual a primeira dica, ou qual a primeira informação? O aluno chegou. A primeira coisa que você vira e fala para o seu aluno, né? A respeito da prova da ordem. Qual o primeiro conselho que você já vira para ele e fala assim, faz isso, começa a fazer isso, você faz uma anamnésia dele. Me diz esses passos iniciais, não precisa se aprofundar muito não, mas como é que é essa parte inicial aí do O primeiro passo é entender a rotina. Para eu entender quais são as rotina técnicas. desse aluno, né? Isso. Saquei. Se ele trabalha, quanto tempo ele trabalha, para eu entender qual o tempo disponível de estudo que ele vai ter. E depois disso, a segunda pergunta, o segundo questionamento é como que ele cuida do emocional. Eu já vou te perguntar. Meia hora por semana dá? Dá. Dá? Dá. Meia hora por semana? Para estudar? Para estudar para a prova da ordem. Então seria 5 minutos por dia. Então tem que ter uma rotina diária. Diária. Eu não posso, por exemplo, hoje segunda-feira, já mato as minhas meia hora e só segunda-feira não. O nosso cérebro, ele é condicionado à constância.
Então, quanto mais você repetir aquele processo de estudo, seja resolvendo questões, seja lendo a lei, enfim, ele vai se habituando, se aprofundando e se aperfeiçoando. Então, se você faz algo com um lapso temporal muito grande, você não consegue esse condicionamento para ele conseguir aperfeiçoar. Então, por exemplo, uma pessoa que vai e estuda todo dia de 3 às 4. Já é, se for todo dia, pode descansar um domingo, não pode? Domingo tem simulado. Todo domingo tem simulado. Simulado? É. Rapaz. Então não pode dar uma folga assim? Como é que é? Então, eu digo que a vida não para você fazer OAB, né? Eu sempre digo pra ele, não adianta, o problema não vai parar, seus filhos não vão deixar de te gritar, vai tudo continuar e a OAB vai estar paralela a isso. Então, eu não sou adepta daquelas frases, estude enquanto eles dormem, né? Aquilo tudo que força ali uma produtividade tóxica. Então, não é que você deixa de fazer as coisas, mas você vai precisar equilibrar essas coisas com o seu estudo. Então, por exemplo, quer dizer que você não vai fazer nada num sábado? Não. Quer dizer que se você estudar ali 1, 2 horinhas no período da manhã, você pode tirar o resto do sábado para maratonar a sua série, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. Assim, e mesmo porque estudar não necessariamente, não sei se você concorda comigo, é ler alguma coisa. Com certeza. Se você, sei lá, vai ler um livro, né, um livro que tem alguma coisa a ver ali com a parte de direito, não sei. O que você acha disso? Porque você acha assim, esse momento do estudo tem que ser uma coisa assim, voltada para ler uma peça, para ler um artigo, entender o artigo, ou não? Pode ser alguma coisa assim, paralela, que também vai agregar? Como é que você enxerga? Esse estudo tem que ser mesmo focado em alguma coisa virada para a lei, ou não? Um livro que aborda o direito de alguma forma, mesmo sendo lúdica, também pode contar ali como a parte do estudo. Sempre conta, né? Uma leitura, uma série, tudo vai contribuir de uma forma, mas contribuir e preparar são coisas diferentes. Então, quando eu digo de preparação para o exame da ordem, o livro lúdico que fale ali de um tribunal, ele não vai estar te preparando, mas isso não anula o fato dele contribuir para a sua leitura, para a sua concentração, para a sua interpretação, mas a preparação em si, ela precisa ser voltada para o que vai estar na prova efetivamente. Entendi. Mas isso não inclui ler livros, mesmo que seja de direito penal, de direito do trabalho, porque é um estudo muito passivo. Entendi. E tem que ser uma coisa mais focada, mais direcionada. Treinamento, fazer questões, fazer revisão, montar esquemas, forçar o seu cérebro a entender aquele conteúdo e entender como ele é aplicado. É isso. Basicamente isso. Basicamente isso. E por que o nome TERG? Você falou aí, eu fiquei curioso, queria que você explanasse um pouquinho. Por que o nome TERG? T-E-R-G. Isso, T-E-R-G. É a junção dos meus 2 sobrenomes, que é Terra e Gomes. Então eu juntei Terra e Gomes, ficou TERG. Que maneiro isso aí. Sim. Agora, tem uma versão também para streaming. Pois é. O que é o TERGflix? Isso. Aliás, pessoal, até pensei que o nome do método fosse TERGflix. Eu falei, cara, eu preciso perguntar de onde veio. Olha, vocês acreditam que eu não entendi o Flix ali como Netflix? Não sei se eu posso falar, senão... Só aquele canal de streaming, né? Explica pra mim como é que funciona isso aí. Então, quando eu me preparei lá para a OAB em 2018, eu sentia uma preparação ali muito tradicional, muito engessada. E quando eu comecei a criar os estudos da TERG enquanto um curso preparatório, eu queria trazer toda a organização, planejamento, conteúdo com qualidade, mas com leveza. E aí me veio em mente um formato de plataforma de estudos que fosse o streaming do OABeiro. Então a gente criou o TERG. OABeiro. Quem faz OAB é OABeiro. Olha isso! Que maravilha. Igual quem faz concurso é concurseiro, né? Quem faz OAB é OABeiro. E aí a gente criou o TERGflix,
que é exatamente no mesmo formato do streaming que todo mundo conhece ali, né? Você clica nas aulas, clica nos módulos, e aí você traz uma leveza para o estudo, para não parecer que você tá ali, né, engessado naquele formato mais tradicional. Parece que você só tá ali maratonando, só que aulas. E acaba, assim, é uma forma lúdica, vamos dizer assim, Sim. Né? Mas que aí, nesse caso, é diferente do livro que eu acabei de citar, porque ali, imagino que o conteúdo seja esse, voltado para a preparação do aluno, né? Sim, é todo voltado, os materiais, as aulas, os encontros de mentoria, calendário de aulas, é todo nesse formato de streaming. E o que tem ali? É você explicando, porque eu não vi o método, tá, galera? Eu tô aqui, dizem que assim, o quanto menos você sabe é melhor para você ser impactado. Mas aí, por exemplo, eu quando tô vendo lá o meu canal de streaming, eu vou, poxa, eu quero ação, quero ver filme de ação. Aí tá lá, ação, aí tem o filme A, B, C, D. Não quero ação, não, quero romance. Sim. Então, existem lá as subcategorias. É assim também lá? É, exatamente. Só que as categorias são questões ou legislação. Questões que já foram abordadas. Isso. Então, legislação, resumos, aulas teóricas, aulas de questões. As categorias são as ramificações do que você vai acessar no material. Agora, sim, eu vou ler aqui a respeito de uma tríade que você comentou, né? Técnica de estudo moderna, conteúdo direcionado e um olhar humano. Sim. Parecem coisas assim, totalmente, né? Cada uma numa ponta. Sim. Como é que você conseguiu juntar, né? E transformar isso numa técnica moderna? Como é que foi esse processo? Perfeito. A minha ideia desde o início, e curioso que hoje eu tenho 17 funcionários e o meu primeiro funcionário foi uma psicóloga. Sério? A minha primeira contratação foi uma psicóloga para o curso. Caramba. Porque eu sentia que se era uma prioridade, eu tinha que também trazer isso. É que você viveu na pele, Exatamente. Para mim não fazia sentido falar de preparação sem suporte emocional. Isso também faz parte da preparação. Então o aluno ele pode entrar em contato com essa psicóloga? Eles têm encontros periódicos com um time de psicólogas para falar sobre ansiedade, depressão, insegurança, procrastinação, tudo que eu, como OABeira que fui, sei o que impacta. Então, a gente tem um time de psicólogas à disposição deles para isso. E aí, em paralelo, a gente tem o conteúdo direcionado. Então, o foco dos alunos não é entrar na plataforma, dar o play ali na aula e ficar sentado assistindo. O foco é que eles tragam um estudo ativo, de treinamento. Então, a gente tem aula ao vivo do professor te ensinando a resolver questões. Te ensinando como que aquele conteúdo é cobrado na questão, como identificar ali uma pegadinha, como identificar uma palavra-chave, trazendo realmente você para um treinamento, para uma interação, forçando o seu cérebro a acessar aquele conteúdo realmente de uma forma forçada. Então, desde o início, todo o meu foco é trazer esse senso de organização, planejamento, mas com uma abordagem de método mais ativa, que eu consiga forçar o aluno a estudar realmente e, em paralelo a tudo isso, com acompanhamento individual, com suporte psicológico, que eu acho que é o nosso maior diferencial. A gente é o primeiro curso preparatório da OAB do Brasil a ter acompanhamento psicológico. Além dos psicólogos, quais profissionais mais tem no teu curso? A gente tem os mentores. Então, se hoje você entra no curso, você responde lá um formulário sobre a sua rotina, se você já fez a OAB, por que você acha que não passou, quais são as suas dificuldades, e eu vou te designar um mentor. Esse mentor vai te acompanhar toda semana individualmente, te ajudando a estudar. E todos os meus mentores foram alunos já aprovados pelo Estudo da TERG. Então, essa entrada de alunos sempre passa prioritariamente por você. Sempre. Você que faz essa anamnésia. Sim. Caramba, não deve ser fácil isso, né? Hoje você, por exemplo, 100 alunos entrando, não sei a quantidade, mas
você criou um método seu, agora você criou um método seu para você... Tem lá as perguntas e conseguir organizar isso fácil, Beatriz? Pra mim já é rápido, porque como eu escolhi mentores que foram meus alunos com características diferentes, uns são mais calmos, mais maternais, outros são mais incisivos, outros são mais práticos. Quando eu vejo o formulário de um aluno que, por exemplo, tem uma questão emocional muito forte, eu já sei que ele vai ser designado para o que é mais maternal. Saquei. Quando eu vejo um que é, de repente, um pouco mais velho, homem, eu já coloco ele para o mentor que é mais prático, porque é o que vai, de fato, ser mais compatível com o que aquele aluno precisa. Então, coisa de 2 minutos, eu já avalio o formulário e consigo designar. É bem rápido. E já aconteceu daquele aluno falar, não, eu acho que não é bom esse mentor. Aí você volta no processo, você estuda esse aluno. Como é que é isso? Você está entendendo? Porque você está usando, no bom sentido, né? O próprio relato do seu aluno e você, no meu método, onde foi que eu furei? Sim. Né? Ou ele é que está querendo coisas demais? Como é que é esse negócio? Você já reviu a forma? Poucas vezes, mas já, porque pode ser dar um que exemplo no dia... depois, sem citar nomes, claro. Não tem problema não, aconteceu até recentemente. Era uma aluna que eu li a ficha dela, e ela parecia ser uma pessoa muito descrente de um acompanhamento mais humanizado, que é o que a gente prega, né? O que a gente vende. E aí eu trouxe ela para um mentor que era mais prático, mais incisivo. E aí, no decorrer, ela falou, poxa, de fato, eu acho que eu preciso de alguém com mais cuidado, com mais afeto. Então, pode ser que no decorrer da preparação, a própria pessoa se descubra com outras necessidades. Isso aconteceu há 2 semanas atrás. Então, na ficha dela, ela me apresentou uma personalidade e na preparação, ela talvez se sentiu mais vulnerável e trouxe uma outra demanda com uma outra personalidade que aí me fez realmente trocar de mentor. Será que ela ficou preocupada em se abrir, se revelar naquele primeiro contato lá? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente sempre pede que eles sejam o mais detalhistas possível. Mas pode acontecer de trazer assim, de uma forma muito resumida, muito superficial. E infelizmente, como é aquilo que eu uso como base, eu vou designar para o que eu achei melhor. O teu método, ele promete assim, se adequar, né? Você traz um cronograma para a pessoa, se adequando à vida daquela pessoa. Isso. Mas como é que é? Porque assim, a gente que trabalha no dia a dia, né? 8 horas, pega 2 horas para chegar no trabalho, aí trabalha 8 horas por dia, aí volta para casa, aí às vezes vai fazer a faculdade. Como é que você consegue encaixar essas, né? É o que na hora do almoço? Fala um pouquinho pra gente, porque eu acho que esse talvez seja, você pode até, se não for, você me fala qual é. Talvez seja o caso assim mais problemático de você tratar, né? É o mais comum. É o mais comum. É o mais comum que eu tenho. A maioria dos meus alunos hoje tem em média 1h30, 2 horas de estudo por dia. Porque trabalham. Em que momento, cara? Pois é. É porque o que a gente acha? Que estudo é só o momento que a gente chega em casa, abre o livro, abre o caderno e pronto, agora eu vou estudar. E essa pessoa, ela não se dá conta que você, muitas das vezes, tem pequenos blocos, pequenas lacunas no seu dia que você não faz nada, que fica rolando ali o Instagram e que podem ser usados estrategicamente com técnicas para uma parte do estudo. Vou te dar um exemplo, que é uma técnica de estudo que foi criado por um dos meus mentores e hoje a gente aplica com vários alunos, que é o seguinte: o aluno chegou em casa de noite, sentou para estudar. E aí ele montou lá um caderno dele, compilando as principais informações do que ele estudou. Só que no dia seguinte ele acorda às 5h30 da manhã, fica num ônibus lotado, que não daria para ele ficar, né, lendo. Na volta ele também fica num ônibus lotado, então ele não teria como incluir muito isso. E a técnica dele foi o seguinte: assim que você termina de estudar ali no período da noite, você vai gravar um áudio num grupo com você mesmo no WhatsApp, explicando com as suas palavras tudo que você acabou de estudar. No dia seguinte, no ônibus, você só vai colocar o fone e ouvir. Caramba, que coisa legal.
E aí eu consigo otimizar ali para uma revisão super eficiente, porque ele está traduzindo com as palavras dele, o que ele entendeu, num período que ele não conseguiria fazer nada, não conseguiria ler, não conseguiria prestar muita atenção. Então ele ouve o áudio dele próprio e ali a gente aplica uma técnica de revisão ativa. Sem falar que assim, para aqueles que dão aula, a gente sabe que o processo de dar aula, na verdade, é um ganho de conhecimento próprio. Porque para você explicar sobre isso aqui, você tem que pensar, né, buscar informações, né, coisas do tipo. Até coisas técnicas, qual o volume, coisa e tal. Você tem que estudar para você usar uma linguagem assertiva para os seus alunos. E isso que você acabou de relatar é como se o aluno estivesse criando uma aula para ele mesmo. Exatamente. Então, no momento em que ele manda o áudio, não é isso. Pô, como é que é então mesmo? Aí ele tem que voltar lá, tem que estudar. Então, para que aquele áudio seja o filé mignon do boi, vamos dizer assim, exatamente, ele tem que procurar informação. Muito interessante isso aí. Sim. Esse é um exemplo, né? Sim, mas assim, cada mentor ele vai identificar ali lacunas abertas para que 10, 15 minutos antes de ir para o trabalho, durante o deslocamento, 5 minutos ali do horário do almoço, mais 10 minutos deslocando ali para voltar para casa. Quando chega em casa, mais 1 hora. Quando soma tudo, você tem um período ali de estudo significante que está contribuindo realmente com a sua evolução. Então, hoje, o pouco tempo não traduz para mim uma reprovação. Pelo contrário, é uma falta de estratégia mesmo. E assim, por quanto tempo, em média, um aluno ele tem que estar inserido no método, né, que você criou, o TERG, que você já está falando, para que ele obtenha o sucesso na aprovação da prova da ordem? Então, média. Eu tenho 3 tipos de turmas. Eu tenho turma de 6 meses de preparação, para quem quer se preparar com 6 meses de antecedência. Que é uma coisa mais intensiva, ou não? Ou tem prazos maiores, assim? Não, ela é... A que tem mais tempo é de 6 meses. 6 meses? É. Rapaz, eu tô ansioso para ouvir. Tem a de 90 dias. Que é um período ainda menor, que é extensiva. E tem a intensiva, que é 42 dias para prova. Em 42 dias... Qual é a taxa de sucesso, Beatriz? No último exame, a nossa taxa de aprovação foi de 78%. É alta, hein? É muito alta. É muito alta. E aí, normalmente, são aqueles alunos que, teoricamente, não passariam. Não. Né? Falam, socorro, eu quero fazer o curso do método da TERG seu, porque do jeito que eu tô, eu não consigo. Consigo. E nesses 42 dias, qual o tempo médio, assim, diário que o aluno ele precisa se dedicar? Ou não tem isso? Não tem. O tempo que você tiver, eu vou aplicar a técnica necessária. Você consegue criar um exemplo para mim? Assim, de sei lá, uma aplicação de uma pessoa... Eu sei que você já me passou isso aí. Agora eu estou muito curioso. Quanto é que tá? Eu quero assinar lá. Traz assim pra gente. Você consegue traduzir assim um exemplo pra gente? Esse do intensivo. Tá. Você consegue traduzir pra gente? O do intensivo... É muito importante, antes de mais nada, a gente entender que a pessoa que está há 42 dias do exame da ordem, ela quer começar a estudar, ela tem um fator positivo, que é ela tá vencendo ali qualquer abordagem de procrastinação, porque ela está correndo contra o tempo, ela não pode procrastinar. Isso já é muito benéfico. Se a pessoa tiver 1h30 de estudo, 2 horas de estudo, ela vai resolver questões, ela vai ler a lei seca daquele tema que ela resolveu as questões e ela vai revisar. E todo domingo ela vai fazer simulado. Caramba. E com isso ela consegue passar. E o de, você falou de 42, o outro é de... 3 meses, 90 dias. Tem alguma diferença entre um e o outro? Como é que é? O de 6 meses, você não estuda sábado e domingo. É um assunto só por dia, é muito mais leve. É como se você estivesse criando um processo de adaptação muito mais lento. Então, você vai criando ali com passinhos bem pequenos. O de 90 dias, o ritmo já é um pouco maior.
Então, você tem simulado todo domingo, você estuda também no sábado. No de 42 dias, aí o ritmo é intenso. É frenético. É bem maior, você precisa ali de um nível de dedicação e comprometimento muito grande, porque senão você não vai dar conta. Eu posso aplicar todas as técnicas, eu preciso que você caminhe. Eu digo para eles que estudar para a OAB é igualzinho uma maratona. Se você colocar no YouTube como correr numa maratona e ficar só assistindo e chegar lá no dia você vai conseguir correr, não. De forma nenhuma. Então, o que você precisa fazer? Treinar. Correr, para você identificar qual é o melhor calçado, qual é a melhor roupa, qual é o alimento que te ajuda melhor ou que te atrapalha. Isso são os simulados, são as questões, são as revisões. Então você precisa praticar o que você vai encontrar na prova para que você vá construindo esse condicionamento de conteúdo e físico também, porque a prova são 5 horas. São 80 questões, a primeira prova? A primeira fase. 5 é um Enem, né? E aí 2 meses depois tem a segunda fase. Que também são 5 horas também. Então, assim, se você não tiver um condicionamento psicológico, físico, emocional, de conteúdo, de estratégia, você não vai conseguir dar conta. Então, por isso que eu digo que 42 dias, para mim, ainda é suficiente para você ser aprovado, porque eu vou aplicar a estratégia para 42 dias de estudo. Eu vou otimizar o tempo que você tem disponível. E aí, com isso, dá para aprovar. Isso não fica, às vezes, perigoso para o aluno? De repente, o cara está lá no 8º período, né? Ainda tem mais um ano. Ele ouvir isso e falar assim, não preciso estudar agora, só quero passar aqui porque eu vou fazer lá o curso da Beatriz e sei que vou ter resultado. Explica para esse aluno que, assim, mesmo seu curso sendo extremamente eficiente, eu imagino que haja uma necessidade de que o aluno, né, tenha uma certa bagagem. Porque senão, por exemplo, se eu for fazer o teu curso de 6 meses, eu não vou passar. Eu imagino que eu não vou passar na prova da ordem, né? Porque eu não tenho esse conhecimento. Você está entendendo? Assim, só para o aluno não achar assim, não, eu não preciso, eu vou ficar aqui na média, pouquinho, e quando eu chegar lá, a Bia me ajuda a passar. Fala para esse aluno como é que você enxerga esse pensamento. Então, eu faço muitas palestras e às vezes eles me trazem um público do 1º e 2º período. E eu falo, gente, mas como que eu vou conversar com essas pessoas sobre OAB? Tá tão distante para eles. E aí me virou uma chavinha. Eu falei, bom, não vou falar de OAB enquanto preparação. Eu vou falar de OAB enquanto construção de base. Então, quando eu vou falar com eles ali, 1º, 2º, 3º período, o que eu sempre digo é o seguinte: nenhuma estratégia funciona se você não tiver conteúdo. Então, usufrui o início da sua graduação para poder construir bons cadernos, ter uma boa base, ter ali os princípios muito bem reforçados. E aí, lá na sua preparação, eu vou lapidar. Eu não vou te ensinar conteúdo. Eu vou te ensinar a estudar com um conteúdo que eu já presumo que você tenha construído em 5 anos. Tem muita gente que fala, ai, Bia, mas como que eu vou começar a estudar do zero? Eu falei, como que do zero? Você está 5 anos estudando, ninguém está começando do zero. Então, é ter essa consciência que uma boa faculdade, né? E quando eu digo uma boa faculdade, é uma boa dedicação do aluno, vai fazer diferença. Vai fazer diferença para que eu seja capaz de lapidar ele. Então, quando ele chegar lá na maratona, ele já sabe como correr, ele já sabe como caminhar, ele já sabe como respirar. E aí, quando ele chegar em mim, aí sim eu vou colocar o tênis certo, a roupa adequada, o alimento certo. Mas o básico ele já sabe, porque senão não vai dar conta. O cara não sabe andar, vai querer correr? Pois é. É basicamente isso. É basicamente isso. Agora, assim, o que você acha, né? A gente vê alguns cursos, né, prometendo mundos e fundos. Não se preocupe, aqui você vai aprender, aí bota o cara para estudar 12 horas por dia. Sim. E fica aquele negócio e o cara não desenvolve, porque eu não sei, eu não estou por dentro, por isso que eu estou te perguntando. Eu não imagino que esses cursos tradicionais eles tenham o mesmo suporte que você dá. Não. Né? Então, assim, ao meu ver, né, de leigo,
o que você traz é algo muito mais profundo, muito mais denso, né? Não é apenas estudar a lei ali. Não. Como é que você vê? Realmente é um diferencial? Funciona lá? Como é que você entende isso aí? Não avaliando os outros métodos ou os outros cursos que estão no mercado, mas quando eles te demandam um estudo de muitas horas, de certa forma, eles querem se resguardar que qualquer assunto que cair na sua prova, eles abarcaram no curso. Mas é claro que eles abarcaram, eles têm centenas de aulas. E você, teoricamente, para estar completamente preparado, deveria assistir todas aquelas aulas. Uhum. O meu trabalho é estudar aprofundadamente a prova da OAB e entender que daquelas centenas de aulas, só 20 assuntos, por exemplo, caem na prova. Porque é isso que acontece. A prova da OAB ela tem um padrão. E eu, junto com um time de professores, a gente estuda aprofundadamente esse padrão. Uhum. Então, do edital que tem, sei lá, 300 assuntos, o aluno vai estudar 50. Porque são os 50 que mais caem. Por isso que eu consigo aplicar um estudo em 1-2 horas por dia. Porque eu estou filtrando o que é mais recorrente. Entendi. Quando ele chega num curso, o curso tradicional, né, ele não vai fazer isso. Ele vai te trazer tudo que está no edital. E isso não é estrategicamente inteligente ao nosso ver. É porque eu fico imaginando, né? Porque pro cara, eu não sei se eu vou usar a palavra decorar, desculpa aí se eu estou usando o termo, mas para ele ter toda aquela informação, realmente, eu ficaria extremamente desanimado se eu começasse a ler alguma coisa e percebesse que eu não decorei aquilo dali. Pois é. Eu não sei como é que é a prova da ordem também, se é alguma coisa que você tem que decorar. Acho que não, porque você até tem acesso lá ao Vademecum. Não, na primeira fase não. Não na primeira, na Não, segunda. Na segunda tem. Né? Então, assim, esse excesso de carga de estudo, ao meu ver, pode até gerar uma espécie de ansiedade na pessoa, né? Insegurança, até mesmo porque o que foi que o cara falou mesmo? Isso lá pro, sei lá, quando é que é a prova da ordem? Final do ano? 21 de dezembro. 21 de dezembro. Então o cara tá lá em novembro, aí ele abre o caderno lá de fevereiro. Cara, eu já não lembrava de mais nada disso. Isso deve ser deprimente, né? Não? Muito estressante, porque dificilmente você vai encontrar um aluno que está se preparando ali para a OAB que tenha o dia inteiro disponível para estudo. Então, para ele conseguir acompanhar uma carga horária com uma demanda ali de 4, 5, 6 horas de estudo, ele naturalmente não vai conseguir acompanhar, vira um ciclo vicioso. Porque ele vai se frustrar, vai procrastinar, vai parar de estudar. Agora, o que foi mais desafiador para você, né? Passar na prova da ordem ou ser empresária e gerenciar todo esse curso, né? Toda essa empreitada para você? Olha, eu vou ser muito honesta com você. Hoje é porque é como se o meu nível de responsabilidade ele fosse muito maior. Na minha preparação da ordem era eu contra eu. Sim. Entendeu? Uhum. Eu não tinha, né, felizmente, uma pressão dos meus pais de passar. Pelo contrário, Bia, vai no seu tempo, fica calma e tudo mais. Mas hoje eu tenho responsabilidade não só de administrar 17 pessoas, mas como milhares de alunos. Então, é uma demanda muito maior, me gera uma pressão muito maior. Entendi. Eu sinto essa diferença. E assim, quais habilidades você precisou desenvolver, né, para você cuidar desse teu negócio, para desenvolver o negócio como ele é hoje, coisas que você não viu lá na faculdade? Precisou fazer algum curso? O que você precisou desenvolver, até mesmo sua capacidade pessoal, para hoje você ser essa empresária de sucesso? Fala aí, elenca aí umas 3, 4, 5. Eu estudo muito a parte de neurociência ligada à educação. Olha. Para a questão dos meus alunos. Então, eu já fiz 3, 4 cursos. Já fiz curso de pós-graduação na PUC, né? Fiz GV, para eu entender realmente como o nosso cérebro funciona, para eu administrar e conseguir direcionar melhor os alunos. Certo. Só que eu também tenho que entender sobre marketing, para eu administrar o quê? A equipe de marketing.
eu tenho que entender de financeiro para eu conseguir administrar todo o fluxo de caixa que envolve o curso. Eu também tenho que entender sobre gestão de pessoas, porque eu tenho que gerir toda aquela equipe para que a gente caminhe juntos. Então, hoje, empreender, né? Eu não tenho sócio, então cuidar de um curso sozinha são muitas camadas que a gente nunca me ensinaram. Eu tive que aprender sozinha, na marra, realmente para conseguir fazer com que ele se mantenha, com que ele cresça. É complicado. É muito complicado. E você ainda vê, assim, alguma coisa que você precisa desenvolver ainda para o seu negócio? Muitas. Todo dia eu sinto que é o seu eu controle aprendo. de qualidade, por exemplo? Porque eu acho que isso muitas das vezes, né, saber a satisfação do aluno. Como é que é esse teu controle de qualidade? Você se preocupa com isso? Muito. Sou muito chata com isso. Me desculpa, mas a palavra chata não me remete a... porque assim, você está fazendo o que tem que ser feito. Né? É verdade. Não entendo, desculpa. Eu né? sou criteriosa, respeito. então. Bom, tá. Criteriosa. Porque eu acho que é ali que eu vou ter um balanço sobre o meu trabalho e sobre o trabalho da equipe como um todo. Então, no final de cada turma, 3 dias antes da prova, a gente envia um formulário para eles e pede para eles responderem. Eu avalio cada uma dessas respostas. Quem não respondeu, eu vou falar direto com a pessoa, pedindo para que ou ela responda ou ela converse ali comigo. E aí os alunos, eles têm nesse formulário avaliação das aulas, avaliação de cada professor, avaliação do próprio método, das psicólogas, da plataforma, dos materiais, para que eu entenda se a estrutura como um todo, se ela está fazendo sentido, o que eu preciso aperfeiçoar, melhorar, corrigir. E esses feedbacks, eles são a parte mais importante quando a gente finaliza uma turma. Caramba, o trabalho é imenso, né? Muito. Dá tempo da Beatriz cuidar de si próprio, assim? Tô aprendendo, mas eu confesso que eu não tiro férias há muito tempo. E eu trabalho de segunda a segunda. Então, eu não acho tenho dia de folga. Se eu tivesse que te perguntar hoje qual é o seu maior desafio, não o que você está projetando para o futuro, mas hoje, qual é o seu maior desafio, seria da Beatriz criar uma técnica para arrumar um tempo para si? E como é que tá isso? Você tem pensado nisso? Eu tenho, porque a minha maior dificuldade hoje é delegar. Eu sou extremamente perfeccionista e isso, por um lado, é bom porque eu consigo entregar um trabalho com qualidade, mas, por outro lado, é ruim porque eu me pressiono tanto para entregar um trabalho com qualidade que eu acho que só eu sou capaz daquilo. Então, eu acho que eu estar à frente é importante, mas dentro dessas várias camadas da existência de uma empresa, é indispensável que haja delegação. Eu tenho uma coordenadora pedagógica que cuida das aulas, dos materiais, mas ainda precisaria delegar mais para que eu saísse ali de ser estudos da TERG, que eles me chamam ou de TERG ou de estudos da TERG. É mesmo? E os estudos da TERG e a Bia, meus alunos também, elas são pessoas diferentes. A Estudos da TERG, ela sempre tá de lilás, ela sempre tá maquiada, ela sempre tá arrumada, ela é extremamente calma, paciente. A Bia não. É mesmo? É outra pessoa? É outra pessoa. É como se eu aceitasse uma personalidade que eu preciso para administrar uma empresa, e a outra é só a Bia. É a Bia que gosta de ver desenho, é a Bia que não se maquia muito. Então, são personalidades diferentes. Hoje, eu acho que eu alimento muito os estudos da TERG e cuido pouco da Bia, mas ainda cuido. Porque, assim, toda empresa, nós somos aqui proprietários aqui, né, do Estúdio do Lima, né? E também não tenho braço para tudo, né? Hoje eu sou engenheiro, trabalho aqui que eu nem vejo como trabalho, podcast, para mim é um momento de lazer, como eu já te expliquei, direção de escola, não sei o que, babá. E eu aceitei, falando de mim, né, que
Existem uns percalços aí no caminho. Porque eu acho que a palavra-chave está aí, né? É delegar. Porque quando você delega, não vai ser do jeito que você faria. Mas cabe a gente aceitar que nós vamos ter uns tropeços. Porque, Bia, se você me permite, é um método assim, muito bem pensado de uma pessoa que eu vou até te perguntar, né, se o seu método, daqui a pouco você responde, tornou você uma pessoa, uma advogada mais técnica ou mais uma advogada mais estrategística. Daqui a pouco você me fala. Mas assim, a pressão que você faz em si mesmo para os resultados te alavanca. Sim. Mas entenda que você, nesse exato momento, se a Bia Terg, né, que o pessoal te chama, né, vacilar, o troço desmorona. E assim, não tem como, por mais que sejam duas personas que você está retratando aqui, uma depende da outra. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje, me corrija se eu estiver errado, acho que o seu maior desafio é encontrar esse equilíbrio, né, não? Sim, ter uma gestão pessoal, né? Ter um equilíbrio. Mas eu acredito que daqui a pouco vai vir, né? Os estudos da Terg, parece que ele tem muito tempo, mas ele é um neném. Ele vai fazer 3 anos de existência. Porque você, desde os 16 anos, você vem, né, mapeando-se de uma forma indireta, né? Pois é, mas ele existe mesmo, vai fazer 3 anos. Então eu tô caminhando, né? Eu acho que essa sobrecarga, ela é natural para o momento que eu tô. Daqui a um tempo, as coisas vão tomar uma proporção onde delegar vai se tornar natural. E aí a Bia vai voltar a viver um pouco mais, que a Estudos da Terg torce para isso. Com certeza. Eu acho que é um caminho natural. Eu acho que hoje eu tenho energia, saúde, idade para conseguir me dedicar nesse nível, mas não é algo que eu vejo em médio a longo prazo que eu vou ter essa rotina como eu tenho hoje de trabalhar todos os dias. O dia, né? Com essa intensidade. Todos os dias. Mas e a advogada, né? Posso colocar uma terceira persona aí? Pois é. Essa advogada é mais estrategista, mas é mais técnica? Como é que é? Você se sente influenciada pelo seu próprio método? Como é que Não. Assim, toda a questão de organização e planejamento acho que já é inerente, ali já faz parte, mas o direito, a advocacia é um processo, ele é como um jogo de xadrez. É mesmo. Então você tem que sempre estar pensando qual a jogada que a parte contrária vai fazer para que você se antecipe estrategicamente, para você não ser engolido por aquela argumentação e perder o seu caso. Então, eu acho que na advocacia o meu olhar ele é estratégico nesse sentido, muito voltado para expectativas, para posicionamentos, para argumentações, muito ali na letra da lei, mas pensando nessas questões da jogada do xadrez mesmo, que uma vez eu ouvi um professor falando dessa comparação, eu falei, perfeito, é isso, é exatamente isso que eu sinto. É um jogo de xadrez total. E assim, você obviamente já teve vitórias e derrotas, né? Teve aquela vitória que você assim, porra, é igual assim, 0-0, parece que o negócio, né, vai perder, vem aquele cruzamento, porra, cabeça, gol, já aconteceu, e como é que foi a tua reação para isso? Olha... Ou não, sempre teve muito no seu controle? Não, foge muito do nosso controle, o tempo todo, né? Como quem isso deve te deixar angustiado, o perfeccionismo, né? A ansiedade grita quando tá fora do meu controle, eu não consigo. Eu imagino. É horrível, mas é algo também que, enfim, eu aprendo a lidar. Eu entendo que faz parte do jogo. Então, como eu avalio uma questão judicial, um processo de forma muito racional, na maioria das vezes, eu consigo interpretar até as perdas, né, como parte do jogo, tudo bem. A outra argumentação foi mais válida, a outra parte conseguiu provar melhor do que eu. Então, tudo bem, faz sentido. Óbvio que tem aquelas situações que a gente não concorda. Fala, poxa, mas não, o meu tava muito bem amarrado. Por isso que a gente tem o recurso, né? Sai daquele juiz para ir para outra pessoa.
Mas eu acho que o mais emblemático de Vitória, né, que você trouxe aí de uma partida quase perdida e ali você imagina assim, cara, vou perder, tempo. Mas aconteceu alguma coisa. Queria você lembra? Eu assim? acho que foi um dos meus primeiros casos, que foi de uma ação de posse que ele estava tentando ali reverter para garantir o imóvel dele de novo, né? Ele, enfim, já tinha usado drogas, era uma situação bem complexa. E ele estava morando na rua. Caramba! Seu cliente? O meu cliente. Nossa, mãe. E aí, era uma época que eu estava trabalhando na Defensoria Pública. Então, ele era assistido ali pela Defensoria Pública e eu que acompanhava o caso dele. Uhum. E eu não sosseguei enquanto eu não conseguisse que a gente retomasse a posse dele na casa. Era uma casa dentro da comunidade, então eu não conseguia nem pedir auxílio policial para ir lá retomar a posse, porque eles não iam entrar. Eu fui com um processo que não tinha nada ao meu favor, porque ele era considerado até incapaz em alguns momentos por ser usuário de drogas e tudo mais. Mas ele falou, eu tô morando na rua, mas eu não uso mais. Eu tenho aqui um dinheirinho porque eu guardo, fico ali olhando o carro e tudo mais. Ele de Bangu. E aí eu falei, não, vamos tentar assim. Fui juntando provas, tudo contra mim. Tudo assim, eu já sabia que eu precisava me preparar ali para uma perda. Peguei o processo, juntei as provas, juntei o argumento de que ele estava tentando, né, melhorar, retornar à casa dele, que ele não estava mais usando nada. Fui direto, pedi uma reunião com o juiz em Bangu. Mostrei a situação, mostrei o processo, mostrei tudo. E o juiz liberou. Olha isso. Para que ele retornasse para casa com mandado para irem lá tirar as pessoas que estavam na casa, que entraram e ficaram usando o imóvel que estava abandonado. Estava abandonado, as pessoas se apropriaram dali. Viram que ele era uma pessoa ali que não estava tendo discernimento, estava ficando às vezes na rua, às vezes em casa, usaram e não deixaram ele entrar. Caramba! E aí, covardia também, né? Quando eu consegui, quando liberou o mandado para ele realmente entrar e retirarem as pessoas, aí a advogada já não existia, era só a Bia, porque eu chorava copiosamente, assim, eu fui ligar para ele para avisar, ele tinha um celularzinho que ele falou, doutora, a hora que você quiser, você me liga nesse celular que eu consegui aqui um emprestado. E aí ele falou assim, Beatriz, eu não sei como te agradecer, e ele começou a chorar. E você chorando de cá, ele chorando falou, eu amo a sua vida. Olha isso. Olha, mas eu chorava muito, muito. Acho que esse é o mais emblemático, assim, porque era tudo contra ele. E aí a gente ali no final do segundo tempo, já com recurso, já tinha recurso, já tinha tudo que podia ter feito ali. E aí a gente conseguiu esse retorno aí pra essa vitória. E o oposto também, tô com a vitória nas mãos, pênalti para os adversários. Já aconteceu isso também? Já. Você tinha certeza de que você ia e não deu certo. Mas isso acontece muito, já aconteceu algumas vezes, mas acontece quando a parte me omite algum fato. Como é o exemplo lá do cara, da menina que preencheu ali. Exatamente. Que foi um caso de divórcio que eu tive também há pouco tempo. E aí ela omitiu algumas coisas. E eu falei, não, pela história que ela me contou, com as provas que ela me trouxe, ganho. Tá ganho, vou ficar milionária aqui. Que nada, nossa. Quando a outra parte trouxe as provas, trouxe tudo, assim, desmoronou tudo que eu tinha argumentado. Você é pego de surpresa. Claro. Né? E aí, para você mudar ali, fica muito complicado. Se você, assim, pudesse mudar alguma coisa no processo de ensino da graduação, né? Eu mudaria o currículo aqui, outro ali. Você, assim, teria alguma contribuição? Uma coisa que é dessa forma, eu acho que não poderia ser. Se eu tivesse ali no controle, o que seria? Muitas. Muitas. Já sugeri vários para coordenadores que eu conheci, reitores que já trabalhei. Porque acaba que o nosso ensino, né,
sobretudo aí trazendo o recorte da graduação do direito, ele é pouco aplicável. Ele é pouco dinâmico. Então, o que os alunos gostam nas minhas aulas? Porque eu faço da minha aula um teatro. Eu não vou te ensinar sobre audiência com conceito. Eu monto uma audiência ali para você entender como é que é. Cada um é a parte, alguém é o juiz, alguém é o promotor, alguém é a testemunha. E aí eles facilmente, descomplicadamente, conseguem entender algo e principalmente como que aquilo é aplicado na vida prática. Então eu saí ali dos 5 anos de direito, ninguém parou, sentou e conversou comigo como que era a OAB. É formado, eu sabia que era 2 fases, mas não sabia mais nada. Não sabia que tinha um padrão, não sabia o quão impacto teria no meu psicológico. Ninguém conversou sobre isso comigo. Então, eu acho que trazer um ensino mais interativo, mais dinâmico, seria o pontapé ali para que a gente tivesse, inclusive, profissionais muito mais qualificados. Porque eles saem, assim como eu, dali, muito cru, né? Muito teórico, muito conceitual. E aí, na vida prática, nada daquilo é como a gente estuda. Acho que isso acontece em todas as formações, só que se eu pudesse, né, melhorar, aperfeiçoar, e algo que é possível, né, porque não adianta eu também falar... Alguma coisa inalcançável também, né? Utópico, não, algo vamos lá nos Estados Unidos ver, não é por aí. Não é isso, são coisas mais simples que você... Possivelmente conseguiriam ser aplicadas com muita tranquilidade. Como é que você vê, assim, o uso da inteligência artificial, né? Eu nem vou perguntar se é uma concorrente tua, porque não é, porque pelo que você me falou, a multidisciplinaridade, né? Todo o contexto, toda a estrutura que você tem, acho muito pouco provável que um aluno com a inteligência artificial pudesse reproduzir... Mas eles usam, menino. Não, tudo bem, usar faz parte, mas eu digo assim... a pessoa... Pra replicar, né? Exatamente. É uma estrutura muito densa que você acabou de passar pra gente, né? Mas como é que você vê o uso da inteligência artificial? Você é a favor, contra, por quê? São muitas camadas. Assim como a internet como um todo. Eu acho que dependendo de como você use, pode ser benéfico. E dependendo de como você use, pode ser prejudicial. E aí, repito, como a nossa própria internet. A internet é algo muito positivo. Mas se você não souber usar, se você usar de uma forma não inteligente, vamos dizer assim, né? Você não vai usufruir. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tem vindo como uma proposta de aperfeiçoar o nosso conhecimento. E as pessoas têm usado para substituir o conhecimento. Então, eu acho que é essa a grande... diferença que a gente precisa ter claro quando a gente fala de inteligência artificial. Eu já vi advogados fazerem uma petição no ChatGPT. Mentira. Que isso? E eu consegui identificar que era pelo ChatGPT, porque é uma linguagem que eles usam no ChatGPT muito padrão. Entendi. E aí eu vi que engessada, né? Exatamente aquilo que você combate, né? E era um advogado novo. Então, assim, se você pega um advogado mais antigo, mais tradicional, que usa algumas palavras mais rebuscadas, talvez até não conseguisse diferenciar com tanta facilidade. Mas no caso que foi, eu bati o olho e eu sabia que era ChatGPT. Então, isso pode ser prejudicial, porque, por exemplo, eu pago os honorários para você acreditando que você é um advogado competente, capaz, né? E você monta uma petição no chat. Fazendo uso lá no ChatGPT. Entendeu? Então, assim, é um risco. E como é que ela pode ser usada assim em benefício? Eu fico aqui imaginando assim, né? Eu sei nada de direito, mas fico assim, poxa, será que existe algum caso? Como é que vocês chamam quando existe alguma coisa que já foi julgada, precedente, é isso? Será que existe algum precedente sobre isso? Aí você vai lá e faz uma pesquisa, por exemplo. Pode. Aí a inteligência vai trazer algum caso, aí você vai lá e estuda. Aí é válido, né? Agora... Como fonte de pesquisa... Eu quero ser um advogado. Tô com esse problema. Resolve pra mim? Monta uma petição pra mim desse caso que eu tô. Nossa, é loucura. Não dá. É loucura. Mas como fonte de pesquisa, você sabendo ali filtrar minimamente, porque podem vir informações erradas, inclusive. Exatamente, né? As pessoas ainda têm que filtrar isso, né? Sim. Teve uma vez de uma questão que eu coloquei, porque eu queria que ele me desse uma questão parecida com aquela.
Então eu joguei uma questão e falei, eu quero uma questão parecida com essa, com outro caso, com outros nomes, com outro tudo. E aí ele me deu uma questão e o gabarito da questão, ele me trouxe um artigo da lei. Só que aquele artigo não existia. Ah, mentira. Juro pra você. Eita ferro. Na hora eu falei, mas eu não lembro de ter esse dispositivo, que era de ética, né? Eu sou professora de ética também. Eu falei, eu não lembro de ter esse dispositivo, de ter essa fundamentação. Aí eu fui abrir a lei no site do Planalto. Não existia aquele artigo. Ele criou um artigo, ele criou uma fundamentação ali. Olha, eu já ouvi casos da inteligência artificial mentindo de propósito. Você acredita nisso? Sério? Que ele se fez passar por uma pessoa para conseguir alguma coisa, e aí ele precisou mentir para dizer que era uma outra. Não é fulano, aqui sou eu mesmo, não sei o quê. E aí existe umas teorias da conspiração aí, né? Skynet, quem gosta desse negócio aí de volta pro futuro. Parece que o negócio está mais próximo do que o que a gente imagina. Agora, se realmente vai acontecer. Agora, voltando à TERG, tem algum aspecto do teu método que eu não perguntei, que você gostaria de abordar? Alguma coisa que a gente deixou passar, que você quisesse falar sobre o seu método? Ou acho que a gente conseguiu... Não, acho que a gente conseguiu abarcar bem, porque o foco é muito esse, né? É uma preparação humanizada, entendendo que o descanso também é preparação. Faz parte, né? A questão, o que me chamou muita atenção também, Bia, é de você conseguir adaptar o curso, o estudo, em função da rotina da pessoa. É uma coisa muito individualizada, né? Assim, não é uma coisa mecânica. Não é aquele negócio que você vai lá, compra lá e o cara chega aquele PDF lá para você ler. Não tem né? Tanto que as vagas são limitadas. Como é que funciona para a pessoa que quer acessar o seu curso? Tem a lista de espera. É mesmo? Tá em quantas pessoas hoje? Para essa prova do final do ano, a gente tem 75 pessoas na fila de espera. Só que a gente já tem 50 vagas. São 50 vagas que você trabalha. Para essa, com mentoria, sim. Se a pessoa ela quiser comprar os materiais avulso e não ter acompanhamento, não ter psicólogo, ela pode. Entendi. Mas se você quiser comprar o curso completo, que vem com esse acompanhamento, são só 50 vagas. Que não deve dar o mesmo resultado do que com o acompanhamento, né? Não. Mas nesse que ela compra só o material, tem uma aula minha. Entendi. Tipo, já explicando como é que vai se organizar. Como que você pode se organizar se você tiver 1 hora, 2 horas, 3 horas, qual é a ordem de estudo, como você usa meu cronograma de uma forma mais eficiente. Então eu também não jogo, mas eu ensino como usar. Mas obviamente que se eu trouxer um acompanhamento individualizado, personalizado, eu otimizo. Vai potencializar aquilo dali. Sim. Mas e você tem histórias de sucesso dessas pessoas que compram e também conseguem? Sim. Pô, que bacana. Sim. Que legal. Bia, a gente já está chegando mais para o final. Você não vai acreditar, mas nós já temos mais de 1 hora de bate-papo. Você acredita nisso? Não. Já se passa assim, né? Passa rapidinho, né? Se deixar, eu vou falando. Até amanhã tô eu aqui contando. Não, se você quiser passar mais alguma coisa, fica à vontade. Né? Mas assim, como é que as pessoas, apesar de já ter uma lista de espera de quantos candidatos? 75. E não vai ter, né? Não vai ter. Porque você teria que contratar mais tantas psicólogas, mais tantos tutores, mas não sei o quê, não vai dar tempo para isso. Nem só isso, porque eles têm... Eu tô no grupo dos alunos, eles têm acesso ao meu WhatsApp pessoal. Nossa. É uma demanda que recai para mim, então Entendi. Eu mesma não aceito. Não tem braço para poder. Tá aí a necessidade de você expandir e delegar. Sim. Né, até mesmo para o crescimento. É quase um produto artesanal, fazendo uma... Né? Não é que é artesanal, mas assim, é muito individualizado. Né? Então, eu sei a história de todos eles. Eles estavam até mandando mensagem aqui que eles estão fazendo salinha de estudo. Eles estudam juntos no Google Meet. E quantas turmas você forma por ano? Porque você não trabalha só no final do ano, né? Não. Então, quantas turmas você costuma... São 3 provas ao ano. A OAB são 3 provas por ano? 3 provas ao ano. Eu sou burro mesmo, muito desinformado. Para mim era só uma vez só. Não, são 3 provas ao ano. Por isso que eu não paro de trabalhar. Acaba uma prova, eu tô na outra. Já tá na outra. É igual carnaval, eles acabam um desfile e já estão no ano que vem, eu acabo uma prova. Antes de acabar a prova, eu já tô pensando na outra. A gente tá montando aqui
pequeno spoiler, né? A gente tá montando um curso novo, que é pra quem já se tornou advogado. Olha aí. A gente tá montando tudo, o lançamento dele, gente, já tá final de 2026. Olha Eu tenho todo o calendário de aulas, de tudo, até final de 2026. Uma pergunta. Você já pensou em escrever um livro sobre isso? Já, eu tenho vontade. O problema é tempo, né? É. Pois é, não sei como que eu faria, mas eu tenho vontade. Beatriz, eu queria agradecer pela sua participação, né? Apesar de não ter mais vagas, eu queria que você desse o seu contato, né, da Terg e da Tergflix, que eu adorei, achei sensacional. Eu amo para também. quem quiser, porque agora não tem mais vaga. Mas esses 75 já fica para o ano que vem, né? Ainda vai faltar 15 ainda, vão ficar 15 aí na fila de espera. Vamos. Mas então, dá o contato pro pessoal aí de casa, como te acha, como é que faz para procurar o seu curso. Fala aí pro pessoal. O Instagram é Estudos da Terg. Então, se você está se preparando para o OAB, ou se você conhece alguém que está se preparando para o OAB, ou mais, se você quer aprender a estudar, porque eu digo que o método que a gente traz, as técnicas, elas são aplicáveis a um estudo para concurso, a um estudo para uma pós-graduação, para a sua própria graduação. Então, lá é a fonte para você aprender a estudar. Se você quer passar na OAB, aí é a fonte certa. Eu digo que é a fonte certa. Mas se você quer aprender a estudar, também vale. Eu tenho muitos concurseiros que me seguem, que acompanham, para entender realmente a dinâmica de como reaplicar aquilo para um estudo para concurso. Maravilha. Pessoal, tivemos esse papo aqui super, né, assim, mega inspirador, porque assim, eu nunca tinha pensado que pudesse dar certo. Vou até procurar aqui mais informações aqui nos bastidores com ela. Mas assim, parabéns, tá? Porque assim, a gente percebe que você é uma empreendedora nata, né? E essa sua forma, né, do dia a dia, de ser uma pessoa perfeccionista, te traz assim um cabedal de experiências muito grande, e que assim, apesar de eu não conhecer o método, mas eu tenho a absoluta certeza que ele funciona, não só pelos números que você trouxe, mas a gente que educa, a gente que sabe o que é educação, a gente sabe da necessidade da pessoa estudar, se dedicar durante aquele tempo, né? E o seu método ensina a pessoa a fazer isso, né? Ainda mais com todo esse time que você tem de psicólogos, tutores, né? Então, assim, vale muito a pena. Se você está aí assistindo, não tenha medo, né? Como é que estão os valores? Você pode falar algum assim, valor, assim, o curso mais básico, como é que está hoje, se o aluno quiser? O curso mais básico é 597. 597. E ali ele vai ter direito a o quê? Esse curso, por exemplo? É o de 3 meses. É o de 3 meses. Que mais procuram. Ah, tá. Agora, se você quer o de 6 meses de preparação, é 977. E o de 42 dias ali faltando para a prova é 497. Entendi. Pô, então até é mais vantagem o de 497, porque tem 3 meses, né? Do que essa preparação. Então, assim, não é um valor, um valor absurdo, né? Cabe no orçamento de qualquer pessoa. Então, eu recomendo, parabéns pelo desenvolvimento do método, pela pessoa que você é, né? Um abraço lá no papai, no José Ricardo, que trabalha lá comigo. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Valeu. Maravilhoso. Valeu. Pessoal, é isso, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse programa. Se você curtiu, clica lá no sininho lá, curte, comente. Tenho certeza que se você comentar do jeito que ela é perfeccionista, ela vai entregar ali os spoilers todinho, né? Então, se você quiser, você comente, que a gente vai, na medida do possível, estar respondendo vocês, tá? Muito obrigado. Se você gostou, pega esse link e faz igual fofoca. E espalha pra geral, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.